Muito bom dia, pessoal. Vamos começar falando aqui sobre as bolsas mundiais. Temos um tom mais otimista aí no mundo a partir dos dados publicados aí na madrugada pela a China. Na verdade, foi 10h30 da noite aqui no Brasil. Mas, enfim, dados interessantes, dados bons. A expectativa do PIB veio acima, a publicação do PIB, na verdade, veio acima da expectativa, que era de 4%, ele veio 4,5%. Isso aí anima o mundo e a gente vai já comentar ali sobre as commodities, né? Mas o ponto veio acima, o mundo inteiro vem aguardando aí uma retomada da China, uma retomada da economia da China, porque querendo ou não, eles são meio que a fábrica do mundo e se lá não tá indo bem, provavelmente no resto do mundo também vai ser mais devagar. Então o mundo aí ficou mais animado com a publicação deste dado. A gente vê hoje Eurostoxx subindo 0,72%, o que reúne ali basicamente as principais empresas da Europa, né? Dando um tom realmente mais otimista aí para as bolsas europeias. Na parte de Ásia e Pacífico, por mais estranho que pareça, né? Lá não surtiu tanto efeito a publicação desse dado. Tanto que a gente vê a maior parte de Ásia e Pacífico aí numa queda, né? Porém, uma queda bem tímida, bem contida, né? Muito pouco expressiva. A gente vê os futuros de S&P e Nasdaq também nos Estados Unidos subindo. Lá, além dessa questão da China, a gente também teve publicação de vários dados de bancos, de empresas, e esses dados estão vindo melhores. Tá? Então, eles estão produzindo, estão conseguindo gerar mais valor com o passar do tempo aí, indicando que os Estados Unidos provavelmente não vai entrar na tão temida recessão. Até teve um comunicado de alguém ligado ao Fed falando que realmente os Estados Unidos é muito forte, muito pungente e consegue aguentar aí vários períodos com uma inflação mais alta sem entrar necessariamente numa recessão. Então isso foi outro ponto que animou aí o mundo, né? Então a gente vê hoje as principais bolsas aí num tom mais altista. Na parte das commodities que eu comentei anteriormente, a gente vê hoje o minério subindo 2%. Muito relacionado com essa questão de China. Também teve dados publicados referentes realmente ao minério, né? Que basicamente foi consumido mais do que foi produzido, ou seja, foi consumido de estoque, muito provavelmente foi consumido de estoque. E se foi consumido de estoque, há uma necessidade de repor esses estoques. Então faz com que o minério de ferro aí acabe tendo uma alta mais expressiva para o dia de hoje. Sem falar, né, na retomada aí da economia, mais consumo do minério propriamente dito, né? Falando da parte de petróleo, a gente tem um petróleo numa leve queda hoje de 0,45, se mantendo ainda acima dos $80 o barril, e muito provavelmente vai ficar aí nessa faixa, né? A gente tem um dólar mais fraco hoje contra as principais moedas do mundo, caindo 0,37% no momento. É um dólar mais fraco também contra moedas de países emergentes, apesar de que a gente vê aí subindo contra uns, caindo contra outros, né? Muito próximo do 0 a 0, mas se a gente olhar o panorama geral, que ele está mostrando mais fraqueza contra as principais moedas, durante o dia a gente pode ver aumentar essa diferença aí contra países emergentes. Então, o dólar perdendo força no mundo. Para o dia de hoje, nas agrícolas, a gente tem uma continuação da alta do trigo. Subiu muito bem ontem. Hoje segue subindo 0,65% no momento. Puxando o milho na carona, né? A gente vê um milho também que subiu ontem, subindo hoje novamente, subindo 0,35%. Soja, o complexo de soja também está subindo, puxado principalmente aí por farelo de soja, né? Hoje o destaque um pouco acima ainda o óleo de soja, mas quem está mandando nessa alta da soja é realmente uma escassez, né, uma possível escassez de farelo de soja, devido principalmente à questão da Argentina, não está conseguindo esmagar o suficiente, está com as taxas de ocupação muito baixas lá nas suas indústrias, e o programa do soy dólar, que no primeiro momento já foram feitas 3, né, estímulos de soy dólar. No primeiro foi excelente, vendeu um monte, o produtor vendeu bastante mesmo. Na segunda diminuiu o ritmo, mas também vendeu bem. E nesse, não está vendendo nada, até agora, se eu não me engano, foram 400 mil toneladas que foram vendidas de soja. E no passado, na anterior,
foram vendidas aí no mesmo ritmo, seria mais ou menos 2 milhões de toneladas, 2 a 3 milhões de toneladas. Ou seja, está muito aquém da necessidade da Argentina aí para esmagamento, né? A gente também vê o produtor um pouco mais receoso em fazer essa venda, justamente porque ele não sabe ainda o que ele vai colher, quanto que ele vai colher e qual que vai ser a qualidade desse grão, né? Então, o produtor mais reticente em vender o que ele tem. Lembrando que lá a inflação continua muito alta e uma forma de se proteger lá é realmente ter dólares. Só que tem algumas questões políticas lá que você não pode ter uma quantia efetiva de dólar moeda, né, em mãos. Então, o produtor que tem a capacidade de armazenar o grão, ele opta por isso porque a soja, no final das contas, ela é dólar, né? Então, a gente vê aí o farelo de soja, no momento, dando o tom aí do complexo, né? E Europa, que antes vinha comprando mais farelo, agora está olhando e falando, esse farelo aí parece um pouco caro, eu prefiro comprar o grão e esmagar aqui, né? Então a gente vê também outro motivador aí para puxar o grão da soja, né? Mas no final das contas tudo ligado ao farelo. E lembrando que China retomando a sua economia, deixando ela mais forte, muito provavelmente eles também vão precisar de mais farelo lá, né? Então, o farelo que mais chama atenção aí na parte das agrícolas. Para o dia de hoje, a gente tem uma agenda que ela é um pouco interessante, um pouco fraca, e só vai ter um dado mais relevante aí na parte da tarde, né? Então, na parte da manhã a gente não tem nada. E a parte da tarde que eu falo que é interessante, às 2 horas da tarde a gente vai ter o discurso de um membro do FONC, né? Passa a ser novamente interessante esses discursos desses membros, porque eles podem trazer algumas expectativas aí sobre o próximo tom da taxa de juros, né, na próxima reunião. Então, tem um peso interessante e sempre que tiver discurso deles, pode dar uma mexida aí com o mercado, né? As apostas continuam ainda numa expectativa de um aumento de 0,25% na taxa dos Estados Unidos na próxima reunião. E, a princípio, a gente não tem aí nenhum dado que faça alguma diferença, né? Mas é interessante a gente ficar atento ao discurso hoje à tarde. E falando de Brasil, no Brasil a gente tem algumas questões diplomáticas, né? O Lula falou algumas coisas que não agradaram a maior parte do mundo, né? Inclusive bem complicado, né? Mas, enfim, já foi rebatido pelos Estados Unidos, já foi rebatido pela Europa, num tom de que, pera lá, acho que você está equivocado, ou você realmente está tomando um lado aí, está sendo Maria vai com as outras, né? Pensando mais em Rússia, China, enfim. Vamos ver como é que fica essas relações. A princípio, no momento, não tem implicações diretas no mercado, né? Mas lá na frente isso pode se escalar para um outro tom. Outra coisa que chama atenção no Brasil é a possível publicação, né, do arcabouço fiscal, que está marcada para hoje. Lembrando que estava marcada para ontem, não foi publicado, está uma novela, né? Se não for trazido ao mercado hoje esse texto, já começa a ficar complicado, porque, pera lá, tira bastante a confiança do mercado, né? Por que tanto atraso, né? O que vocês estão fazendo aí? Enfim, não temos uma hora, a princípio, para a publicação desse texto, mas a princípio fica para hoje. Vamos ficar acompanhando aí e ver se de fato sai e o que é que vai ter nesse arcabouço fiscal. Será que vai agradar o mercado ou será mais um conto de fadas?